noite, gente. Boa noite, boa noite. Olha aqui a gente outra vez. Boa noite, Rê, Carlinha, Cida, Jair. Boa noite pra vocês. Tudo bem? Saudade, mais uma semana que passou e a gente aqui tá junto pra mais uma reforma íntima, né? Pro nosso autoconhecimento, que é tão bom, é tão importante para nossa vida, né? Cida, gente, pegando a água de vocês, tá? Serginho, Van, enquanto a gente tá papeando, tá se vendo, tá se reencontrando, vai pegando a água, tá? De cada um. A minha garrafinha já tá aqui. É a água que a espiritualidade vai fluidificar, vai colocar o remedinho que cada um precisa, né? É aquela água que a gente pode tomar como conta-gotas, todo dia um pouquinho. Se você precisa tomar um remédio, você pode tomar com essa água, é importante. Não esqueça de pegar para os seus bichinhos, viu? Para o seu bichinho, se você tiver um cachorrinho, um gato, pode fluidificar água para eles também, tá? A espiritualidade faz isso para eles também, lógico. Então é um momento muito importante pra gente aqui, né? Essa reunião, esse encontro. É um encontro espiritual, né, gente? Aqui no plano físico, mas é um encontro espiritual, né? Assuntos espirituais. É um momento que a gente vai aprender, vai viver melhor, com certeza. E muito importante. E assim, além de importante, a importância dessa nossa... Eu até estava conversando hoje com uma aluna, né? Da nossa constância no Evangelho, porque eu vejo muita gente começando o Evangelho, faz jeitinho, 1 mês, 2 meses, 3 meses e aí para, né? Para, porque aí é mais interessante fazer outras coisas, é mais interessante assistir filme, né? A Netflix é mais interessante, né? E aí vai parando. E como eu tava conversando com ela, né? É impressionante, né? Aí as coisas começam a acontecer, coisas não tão boas, né? Porque a gente acaba se afastando mesmo da conexão, né? Com Deus, com a espiritualidade. Então esse nosso encontro, Ritinha, Roberta, esse nosso encontro faz com que a gente fique mais sensível aos sinais, né, da espiritualidade, do nosso mentor, do nosso anjo guardião. Então ele consegue acessar mais fácil a gente, né? Pela nossa consciência. E aí quando a gente vai parando o aprendizado, né? Esses encontros, o acesso dele fica mais difícil e a gente começa a fazer coisas erradas, começa a ter pensamentos errados, aí as coisas ruins começam a acontecer, começam a chegar pra gente, né? Então por isso que essa constância que a gente tem aqui no Evangelho toda segunda-feira, eu acho que só quem tá aqui comigo desde o início, né, sabe, pode sentir essa evolução, né? Essa evolução que a gente tem com os aprendizados de Jesus, evolução moral e evolução espiritual, né? E aí disso vem as coisas boas na nossa vida, né? Então, é por isso que toda segunda-feira eu fico muito, mas muito, muito feliz com a gente aqui. Tenho certeza disso.
Serginho, quando que eu iniciei aqui ao vivo com vocês? Eu acho que tem uns 2 anos. Acho que quase 2 anos. Você me fez uma pergunta interessante, eu vou olhar depois. Aí na semana que vem me cobra, eu falo, mas acho que 2 anos. Então é isso, então a gente vai vendo a evolução, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, que é no nosso dia a dia que a gente consegue perceber os nossos aprendizados, colocar em prática, né? As coisas que acontecem na nossa vista, seja na nossa família, no trabalho, com o vizinho, como a gente consegue identificar a causa, né? A gente fala, poxa, se ele tivesse feito diferente, né? Se ele tivesse colocado um pouquinho mais de carinho naquilo que ele falou pro outro, ele poderia ter evitado aquela briga, né? Se ele pudesse ter perdoado o filho, a gente vai entendendo, né? Como a gente pode viver melhor aqui na Terra, né? Então, gente, boa noite para quem tá entrando agora, tá? A gente já vai fazer a nossa oração. Então, lembrando, pega a sua água, pega a água do seu filho, do seu marido, da sua mulher, da sua sogra, do seu filho, já falei, do seu cachorrinho, tá bom? Que enquanto a gente vai fazendo o evangelho, a gente vai estudando a espiritualidade, a equipe espiritual vai aplicando os passes, vai fluidificando a nossa água de acordo com aquilo que a gente precisa, tá bom? 1 ano e 4 meses, Serginho, obrigada. Obrigada, quase 1 ano e meio, né? É isso aí. E aí vocês conseguem ver a beleza do evangelho, né? Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês escolherem, a gente vai fazer a nossa prece inicial. Para quem está iniciando hoje, gente, o evangelho a gente começa com a prece inicial, aí a gente estuda um capítulo do evangelho, a gente finaliza com a prece final e a gente pode tomar água com o nosso remedinho. Então, bora lá. Escolham mensagem número par ou ímpar pra gente ler. Vou esperar vocês escolherem o que vai ganhar hoje. Ímpar. Par. 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 Ímpar. Ímpar, tá empatado? Ímpar. Misericórdia, par, agora vai empatar. Par, a Betinha empatou. A Betinha desempatou. Ímpar. Ritinha, a Betinha desempatou no par. Tá bom? Então vamos de mensagem par. Eu ia comentar alguma coisa com vocês agora e esqueci. Vocês estão ouvindo a música de fundo? Fala pra mim. Fala se ela não tá incomodando, né? Ela tem que estar de fundo. Vocês têm que estar me ouvindo de forma clara, sem se incomodar, né? Com a música alta. Eu tô com o meu ventiladorzinho aqui do lado, também não quero que incomode. Porque eu tô assim aqui, gente. O meu ventilador aqui do lado, a música, o barulhinho da geladeira aqui e o tec. Eu baixo um pouquinho, assim, o da chuva. Cleuzinha. Então, eu vou baixar um aqui, ó. Essa música, gente, ela se chama Lindo És. Lindo És. Deus, né? Então, mensagem par, né? Vamos ver o que a espiritualidade vai mandar aqui pra gente. O que a gente tá precisando.
mensagem de número 160. Não fique preso ao passado negativo. Passou, né, gente? O passado tem que ser um professor e é daqui pra frente. Construir o futuro. Não fique preso ao passado negativo. Ser escravo do passado negativo é como construir uma jaula para si mesmo. Sepulte o passado negativo. Que forte, né? Forte e positivo. Sepulte o passado negativo. Liberte-se. Use das faculdades criativas que Deus lhe deu. O que a gente falou até agora, né? Da gente estar aprendendo sobre as coisas de Deus. A gente tem que usar. Saiba evocar o passado positivo para construir as alegrias do presente e as do futuro. Tenha boas lembranças. Por mais que nosso passado tenha sido negativo, sempre vai ter coisas boas para a gente lembrar, né? Na sua mente está o passado, o presente e o futuro. Tudo depende de como você os encara. Eles são você mesmo agindo no escorrer do tempo. Revista-os de alegria. Usar o tempo com alegria e bondade é edificar um reino de paz no coração. Como a gente fala, né? É a gente conseguir viver um pouquinho mais no reino de Deus, aqui encarnados, trabalhando o nosso presente para a gente colher um futuro bom. E o que passou, gente, ninguém é perfeito aqui nesse mundo, ninguém é perfeito. Todo mundo tem um passado, todo mundo tem pecados, né? Todo mundo tem ou já teve atitudes muito ruins. O importante é daqui pra frente, né? Não sei se é o Chico que fala, não se pode mudar o passado, mas pode se construir um futuro melhor, novo. Então a gente não pode se culpar, a gente tem que se perdoar. É importante a gente trabalhar o auto-perdão. É muito importante, porque se a gente não se perdoa verdadeiramente, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue ir pra frente, né? E pensando isso, gente, ninguém é perfeito. Eu tenho os meus defeitos, os meus erros, mas o importante é a gente tá aqui, se esforçando, né? É a gente, a partir daqui, andar no caminho reto. O que passou, passou. É isso aí. É tirar o passado negativo da nossa vida e construir o positivo. Só depende da gente. Só depende da gente. Ninguém tem o poder sobre nós, a não ser Deus. Nem mesmo um pai, uma mãe tem poder total sobre nós. A gente, porque a gente sabe que infelizmente existem pais e mães inconsequentes, né? A gente vê criando seus filhos de uma forma tão errada. Mas o poder está em nós, independente do que o outro faça na nossa vida. Eu não vou aceitar o que o outro oferece de ruim para mim, né? Então eu posso construir um futuro positivo e deixar para trás o negativo. Sempre com Deus, com Jesus,
no nosso caminho, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, vamos fazer a nossa prece inicial, para a gente iniciar o nosso evangelho com muito amor. Eu quero que você mentalize muito forte a imagem de Jesus sobre o seu lar, emanando uma luz muito forte. Imagina uma luz branca, extremamente brilhante sobre a sua casa. É a luz de Jesus nesse momento. E a gente vai agradecer a Deus por esse encontro aqui no nosso Evangelho, pelos nossos aprendizados que a gente vai ter. Que Deus, que Jesus abençoe a todos nós encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, nossos irmãozinhos espirituais que se encontram aqui com a gente também para aprender, para evoluir. Que Deus nos abençoe a todos, que a gente possa sentir a vibração de Jesus em cada um de nós, que a gente possa emanar essa luz, essa energia positiva para todos que passarem por nós. Agradecemos a espiritualidade que se encontra presente, muito amor, muito carinho, dedicação, que vai fluidificar as nossas águas, que vai limpar cada cantinho do nosso lar, um canto com os sentimentos de mágoa que a gente possa ter dentro do nosso lar, de briga, de raiva, de vingança, tristeza. Essa equipe espiritual vai limpar. Sejamos gratos. Agradecer pelos nossos passes que serão ministrados. E com muito amor, muita gratidão, a gente inicia nosso Evangelho dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura. A gente está no capítulo A Fé Transporta Montanhas. Capítulo 19. A gente vai ler o item 8, 9 e 10. São itens curtos, tá, gente? E a gente vai falar da parábola da figueira seca. Então a gente está fortalecendo muito, muito a nossa fé, né? A gente está entendendo a cada evangelho a importância da fé raciocinada, não uma fé cega. A gente está entendendo o que é a verdadeira fé, como que a gente pode transportar montanhas, de modo figurado, né? Por essa fé real de Jesus. Então vamos lá, vamos entender o que é a parábola da figueira seca. Então eu vou ler uma passagem aqui de São Marcos, tá? Na Bíblia, capítulo 11. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E, tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende a fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e te lança ao mar, e isso
sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Aí vem a explicação da espiritualidade. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície. Agradam aos ouvidos, mas quando examinadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de as ter ouvido, se pergunta qual proveito delas tirou. A gente conhece muita gente, né? Que fala bonito, fala tanta coisa, mas a gente vê que não está no coração. É ainda a parábola, né? O emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são. De todas as utopias, é o símbolo, né? De todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé. A fé fecunda. A fé que comove as fibras do coração. Olha que forte, né? A fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta as montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem, quer dizer, ele está falando aqui das religiões também, né, gente? Que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada, ou seja, vai desaparecer. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham neles, serão tratados como a figueira seca. A gente está levando um tapa, né, na orelha. E último item. Aqui ele explicou a parábola pelos homens, pelo nosso dia a dia, né? Que a gente pode levar em conta. Aqui ele vai falar da questão dos médiuns. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que faltam aos espíritos, né? Os médiuns suprem os órgãos materiais que faltam aos espíritos para nos transmitirem suas instruções. Então, os espíritos usam do nosso corpo, né, para poder se comunicar, seja numa escrita, seja numa palavra. Então, eles usam o nosso corpo. Então, olha a importância, né, da pessoa que tem essa mediunidade mais forte. Por isso, esses médiums são dotados de faculdades para esse efeito, né? A gente sabe, a gente aprende por Allan Kardec. Ele fala no livro dos médiuns que todo mundo, todo ser humano é médium em maior ou menor grau. Por quê, gente? Nós somos espíritos. Você é um espírito. Você é um espírito, né? Todos nós somos espíritos, só que dentro de um corpo físico, dentro de uma carne, dentro de uma veste. Então, a gente só tem
esse corpo denso, pesado, né, que não deixa a gente se comunicar com o outro plano de uma forma direta. Mas esse tipo de médium que ele está falando são médiums que eles já vêm preparados do plano espiritual. O perispírito já é preparado para isso. Então não adianta eu querer hoje ser uma médium, de repente, de psicografia, se eu não sou, eu não vou adquirir essa mediunidade, porque a pessoa já vem com essa mediunidade trabalhada do plano espiritual. Então olha a importância, gente. Se você tem essa mediunidade, olha a importância. Vamos continuar. Então são dotados de faculdades para este efeito. Nestes tempos de renovação social, eles têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Então esse médium, ele é a árvore que vai dar o alimento para o seu próximo, para os outros, para os seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante, né? Então, a gente está tendo muitas crianças já nascendo com essa mediunidade. E isso, Lu, a Luciana fala, e isso já se manifesta desde a infância? Sim, desde a infância. Lu, desde a infância. Eles se encontram, olha que interessante, gente, eles se encontram por toda a parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e entre os pequenos, né? E aqui eu acrescento, em todas as religiões. Não existe a mediunidade, gente, ela não escolhe religião. Não escolhe. Você pode ser um ateu, aquela pessoa ateísta que não acredita em nada e ter mediunidade. Vai ser uma prova grande, né? Uma prova grande. Mas não escolhe religião, não escolhe crença. Então, finalizando essa frase, entre os grandes e entre os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Não existe melhor ou pior, não, é todo mundo igual. Mas se desviam do seu fim providencial, né? Se esse médium se desvia do objetivo de Deus, né? A faculdade preciosa que lhes foi concedida se a fazem servir para as coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, quer dizer, nocivos, né? Se recusam em tornar a mediunidade, a tornar proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos em se melhorando, né? A gente sabe que também a mediunidade vem pra gente se melhorar, pra gente se conhecer e para depois ajudar o outro. Então, nessas condições,
Se da mediunidade, tô repetindo, não tiram proveito para si mesmo, em se melhorando, eles também, os médiuns, são como a figueira estéril. Não estão dando frutos salutares. Na verdade, não estão dando frutos, né? E para finalizar, Deus, o que vai acontecer? Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. Né? Então, uma coisa tão bela, tão linda, vai ser retirada, vai ser arrancada. O que é? É a semente que não sabem fazer frutificar e os deixará se tornarem a presa dos maus espíritos, né? Então, médiuns, aqui a gente finaliza a nossa leitura, médiuns que escolhem usar a sua mediunidade para enganar o outro, para prejudicar o outro, para ganhar dinheiro, para enriquecer, né? O que acontece? Os bons espíritos se afastam. Óbvio que até esse momento deles se afastarem, gente, eles já tentaram modificar, tentaram colocar esse médium no caminho correto para dar frutos. Tentaram colocar essa figueira no caminho correto, mas não conseguiram. O médium teve o livre-arbítrio de usar a mediunidade para coisas erradas. Então eles se afastam e abrem, e o médium, né, abre as portas para os espíritos trevosos, para espíritos, como a gente fala, zombeteiros, né? E aí esse cara vai cair, né? Esse médium que veio com uma missão. Depois, no final do evangelho, eu vou ler rapidinho um exemplo de um médium. Ele cai, ele vai falir na missão dele, na tarefa dele, de ajudar os irmãos, né? E assim é com a gente que de repente não tem uma mediunidade ostensiva, né? Da gente poder ajudar de qualquer forma. A caridade a gente faz de todas as formas, né? Eu vou ler as minhas considerações rapidinho e que eu quero ler para vocês a história do... Muitos aqui acho que já conhecem a história do Otávio, que André Luiz conta pela psicografia do Chico Xavier nos Mensageiros. Por isso que a gente fala assim, né? A gente vê muita gente com mediunidade reclamando, né? Falando, eu não pedi, eu não quero, eu não pedi. Pediu. Você pode ter certeza que antes de reencarnar, você pediu essa mediunidade, né? Então é você saber que a sua mediunidade é para ajudar o outro. Então, se alguém aqui tem essa mediunidade ostensiva ou conhece alguém que tem, o melhor caminho é procurar um centro espírita para poder trabalhar essa mediunidade de uma forma correta, de uma forma equilibrada. Porque mediunidade, gente, quando não é trabalhada, ela desequilibra completamente a pessoa, né? Isso, Ritinha, André Luiz conta, né? E João de Deus, que pena, né? João de Deus, um grande médium, grande, gigante, né? Que caiu, faliu. E vai desencarnar e vai voltar com uma carga, vai reencarnar com uma carga muito pior, né? Para resgatar tudo que ele fez.
né? Que ele usou da má fé das pessoas, da má fé com as pessoas. Triste, né? Muito triste. Então, gente, essa parábola, né? Essa história da figueira, ela é contada, na verdade, 2 vezes na Bíblia, né? Uma vez ela é contada no Evangelho de Lucas, tá? Tá lá na Bíblia, mas de uma forma real. Quando Jesus passa, como a gente viu, passa por uma figueira, sem ser época de figos, né? E aí ele procurou, não achou e amaldiçoou a figueira que não tinha frutos. Mais tarde, quando ele volta, que o Pedro fala, né? Olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus responde que é assim que será com todo aquele que não produz. Será arrancado e lançado ao fogo. E aí tem Mateus também, né? Que ela é contada como uma parábola mesmo, como não história real. Que Jesus usa de exemplo, ele fala que é como uma figueira que não deu frutos porque é estéril. E sendo estéril, não dá frutos em nenhuma época. O que acontece? A figueira ela é estéril. Pode vir a época, sei lá, não sei qual que é a época de figo, né? Da fruta. Pode vir a época, não vai dar fruto, porque ela é estéril. Ela pode ser uma figueira linda, grande, gigante, maravilhosa, mas não dá fruto, né? Que aí a gente leva pro nosso dia a dia, né? Aquela pessoa linda, maravilhosa, bonita, que não dá fruto. E nessa leitura de Mateus, não é que Jesus amaldiçoa, né, gente? Imagina, é até estranho a gente pensar isso, né? Ele jamais faria isso com uma planta porque não deu fruta, né? Ainda mais fora de época. Então a gente tem que entender isso, né? Jesus amaldiçoou a figueira, não. Ele quis usar de exemplo. Então é uma analogia querendo dizer que tudo aquilo que não produz fruto não serve. Não serve para nada, né? Se a figueira não produz figo, ela tem que ser retirada. Aí até aqui, gente, a gente pode até falar sobre o final dos tempos, como se diz o final dos tempos, né? Que é as pessoas falam, né, do final dos tempos, que é a transição planetária, né? A gente tem que produzir frutos. Porque quando chegar a época de colher frutos, aquele que não produz frutos não vai poder ficar. Vai ser arrancado, vai ser retirado e vai ser colocado no fogo. O que significa o fogo aqui, gente? O fogo significa a dor, o sofrimento, né? Isso, Jair fala, não basta parecer bom. Tantas pessoas, né? Nossa, vocês com certeza conhecem, né? Nossa, como parece bom, é bonzinho, mas aí você vai conviver, no trabalho, sei lá onde for, né? A gente vê que a pessoa não pratica nada daquilo que fala. É apenas um bom orador. Então, voltando, a gente tem que lembrar que a gente está no início, bem no início, né, da transição planetária, onde o planeta Terra vai virar um planeta de regeneração. Vai demorar. Calma, a gente está a caminho? Tá, a passos largos. Mas quando chegar a época de colher os frutos, quem não produzir frutos vai ser, como eu coloquei aqui, retirado, arrancado e vai ser
deslocado para um lugar de sofrimento, de lugar de fogo. Vai ser lançado para o fogo, que aqui o fogo significa dor e sofrimento. Onde fica esse lugar? Né? Então, enquanto o planeta vai entrar na evolução, vai se transformando, né, num planeta regenerado, esses espíritos que não produziram, não ajudaram na evolução, não ajudaram, atrapalharam, né? Eles vão reencarnar em mundos de prova e expiação. Porque a gente, eu digo a gente porque eu tenho certeza que a gente vai estar junto, né? Nessa transição planetária, nesse novo planeta Terra, a gente vai estar junto. Então, a gente vai continuar e esses que não produzem frutos vão reencarnar em planetas que ainda estão na prova e expiação, que são planetas de dor, de sofrimento. Eles vão começar tudo de novo. Que é aquele que a gente fala, né? No lugar onde existe choro e ranger de dentes, que Jesus fala, né? Então vai começar tudo de novo porque a figueira não deu fruto. Daí, gente, eu vou ler a história do Otávio. Não vou ler, eu só vou passar, tá? Vou dar uma pincelada na história do Otávio. Otávio foi um médium que reencarnou. Isso quem conta é o André Luiz, tá? No livro Os Mensageiros, psicografia do Chico. O Otávio foi um médium com uma mediunidade muito ostensiva, né? Ele reencarnou com grandes tarefas. A gente pode até dizer aqui uma missão, né? Eu não gosto de falar de missão porque a gente fala muito isso, né? A gente vê as pessoas falando, porque qual é a minha missão aqui na Terra? Eu sempre falo isso, né? A gente não tem que pensar em missão, gente. Missão quem teve foi o Chico Xavier, foi o Allan Kardec, foi a irmã Dulce, né? O Gandhi. A gente tem tarefas, né? A gente tem obrigações. A gente tem que caminhar. O caminho mais correto é a caridade, é a humildade, é o amor ao próximo. Pronto. Né? E o Otávio não. O Otávio veio, a gente pode dizer, com uma missão, né? Eu não vou ler o capítulo porque é grande para eu ler aqui. É o capítulo 7, a queda de Otávio. Então, ele veio todo com planejamento espiritual, gente. Ele já tinha feito numa encarnação anterior coisas erradas, enfim. Então, ele veio com o planejamento de espíritos de luz que reencarnariam junto com ele como irmãos, né? Enfim, que ajudariam ele na tarefa da mediunidade. Então ele fala aqui, me preparei então olha só gente, me preparei por 30 anos consecutivos lá no plano espiritual. Então por isso que a gente fala, o médium, ele é preparado, o perispírito dele é preparado para esse tipo de mediunidade, né? Me preparei durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa. Ele já tinha feito coisas muito erradas na encarnação passada. O Ministério da Comunicação, isso tudo lá no plano espiritual, gente. Existem vários ministérios, né, no nosso lar. O Ministério da Comunicação me favoreceu com todas as facilidades e, sobretudo, seis entidades amigas
movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio me acompanharam à terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, me seria concedido certo trabalho de relevo na esfera da consolação às criaturas. Óbvio, né? Se ele viria com essa tarefa da mediunidade, claro que o trabalho dele seria na esfera da consolação às criaturas. Olha que interessante, gente. O matrimônio, ou seja, o casamento, não deveria entrar na linha das minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade. Claro, né, gente? Você vai parar pra pensar, puxa vida, eu sou médium, né? Você pensando aí, eu sou médium, eu sou casado, eu sou casada, né? Então ele fala aqui, não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque o meu caso particular, ele fala, assim o exigia. Por quê? Porque era um trabalho muito grande. Então ele ter alguém do lado dele, ter filhos, não estava no planejamento dele. Então vocês entendem, gente, só fazendo um parênteses aqui, né? A gente tem mania de julgar, é o tal do julgamento. A gente fala assim, ali ó, não tem filho, não tem filha, não é feliz, né? Não, gente, não. Tá no planejamento. Eu vou até dar um exemplo aqui, gente, a minha irmã, né? Nós somos em, aliás, minha irmã e meu irmão, nós somos em 4 irmãos. Nós somos em 3 mulheres e um homem. Eu fui casada, tenho filhos, e a minha irmã mais velha, casada, tem filhos. E a minha irmã do meio e o meu irmão mais novo, gente, desde criança, não quero filhos, eu não quero filhos. Então, o que é isso, gente? Já veio do planejamento. Planejamento reencarnatório. E tá tudo bem. Então é muito melhor você não ter filhos do que você em momento de, sei lá, loucura, não sei, ter filhos e não ser um bom pai, uma boa mãe. Não! A gente sente no coração se a gente quer ser mãe ou pai, né? Então se você não sente isso no coração, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Então ele fala aqui, nada obstante, continuando, solteiro, deveria receber aos 20 anos os meus 6 amigos que muito trabalharam por mim no nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Então eram 6 espíritos, gente, de luz, que se prontificaram em reencarnar com ele, e ajudar ele na missão aqui na Terra. Eu vou pular um pouquinho. E aí, enfim, gente, quando ele completa 19 anos, ele fala que ele estava completamente perdido, e acho que ele, se não me engano, ele era virgem ainda aos 19 anos. E aí ele vai no médico, eu não sei o que eu não lembro se ele estava com alguma coisa física. E aí o que o médico indica para ele, gente, na época? O médico indica que ele tenha relações sexuais. Então, quer dizer, imagem materialista, machista, vai transar que você vai melhorar. Bom, isso fez ele desandar, né? Então ele se perdeu completamente, gente. As crianças reencarnaram com ele, ele se perdeu, os pais desencarnaram, as crianças foram abandonadas, tudo, ele fez tudo errado. A esposa a que me ligara, a que eu me casei, também, gente,
Ao mesmo tempo, olha que interessante, ao mesmo tempo que ele, fazendo o planejamento reencarnatório dele lá pro bem, para ele reencarnar, fazer o bem, né, para as pessoas, uma equipe trevosa mandou uma mulher, né, um espírito de mulher também trevoso, para entrar no caminho dele e fazer ele se perder. Então ele fala aqui: e continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. A esposa a que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual, claro. E atraiu uma entidade, olha isso, gente, e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel do meu filho. Então ele se casou com uma mulher infinitamente inferior a ele e veio um filho, reencarnou como filho dele uma entidade monstruosa. Ou seja, o circo estava feito para não dar certo mesmo, né? Releguei na rua 6 carinhosas crianças, que eram aqueles espíritos que a gente falou, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral. Mas a companheira, minha companheira e o meu filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos, até o fim da existência. Quando para aqui regressei, isso ele contando lá no plano espiritual, mal, olha bem, mal tendo completado 40 anos, ruído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem, ou seja, uma figueira que não deu fruto nenhum, né? Então, sem antes completar 40 anos, o que Deus fez? Vem, meu filho, volta, chega, você está saindo demais do seu planejamento, chega, acabou, volta, né? Então, pela bondade de Deus, pela sabedoria, pela justiça, né? Deus arrancou ele, vem, não dá mais para você continuar aí. Então é um exemplo, né? De um médium que se perdeu. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E agora até me veio rapidinho, já vamos terminar, gente. Aquela da gente sempre estar procurando fazer o bem, a gente ir atrás de ajudar, né? É o bem ao próximo, gente, que vai fazer a gente se curar. A gente tem que entender que a gente não reencarna para curar o corpo físico. O corpo físico vai ficar. O corpo físico, quantos a gente já teve e quantos a gente vai ter? A gente vem para curar a alma. E como é que a gente cura a alma? Pelo amor ao próximo, né? Isso, Ritinha. A Ritinha fala, se não me engano, os órfãos eram filhos da madrasta que implorou para ele cuidar deles. E também tinha, acho que irmão dele também de sangue, né? Eu não lembro direitinho, mas é isso mesmo. Então, é pelo bem ao próximo que a gente vai se curar, né? Coloquei esses dias no Instagram, no Stories, não sei se vocês viram, um casal de moto, né? Eles estavam numa moto, o casal, e a moça na garupa filmou na outra pista, eles estavam numa pista, na outra pista um cachorro, entre aspas, morto no meio da rua, da estrada, né? E os carros passavam por cima, mas não por cima dele, né? Com o carro sem pegar a roda. E eles pararam a moto, eles não pensaram 2 vezes, eles pararam a moto, o cara, né, foi lá, pegou o cachorro, tava vivo, gente, olha como Deus é, olha como Deus é.
eu sei lá quanto tempo aquele cachorro estava numa estrada super movimentada, numa avenida, desculpa, super movimentada, passando o carro direto e nenhum carro pegou nele. Ele tava vivo. Então, só que ele estava todo machucado, com feridas, né? Então o casal pegou, coisa mais linda. Levou pro veterinário, enfim, cuidou e hoje esse cachorrinho é um milagre, se a gente pode dizer que é milagre, né? Mas é o ato de bondade vivo. Então, não hesitem em ajudar, né? Eu até coloquei aqui pra gente finalizar que a verdadeira espiritualidade é aquela que se mede pelos frutos e não pela beleza das folhas, né? Não adianta você ver uma pessoa que fala bonito e não faz nada. Não adianta palavras lindas, difíceis, rebuscadas, né? Se a pessoa não produz frutos. Então que a gente seja a figueira que produz frutos, porque vai chegar um momento em que nós seremos chamados ou não, ou seremos retirados, arrancados, né? E eu tenho certeza que aqui ninguém vai ser arrancado. E que a gente tenha, a importância, que seja importante para nós, pais, passar o evangelho para a criança, para os nossos filhos. A importância dos ensinamentos da imortalidade da alma, da lei da causa e efeito, doenças, né? É a nossa obrigação plantar essa semente nos nossos filhos, para que o fruto venha, mesmo de forma lenta, né, gente? Que o fruto é lento, ele cresce de uma forma lenta, sem pressa, mas cresce. Então que a gente possa plantar a semente do evangelho nos nossos filhos, né? A gente, só para encerrar, a gente teve no sábado um aluno muito querido nosso, algumas pessoas aqui conhecem, que desencarnou subitamente, né? Saudável, teve um mal súbito, puf, exatamente dessa forma, gente, puf, desencarnou. Sem sinal nenhum. Ele não deu sinal nenhum, muito pelo contrário, uma pessoa saudável. E aí ele deixou aqui 2 filhos, um de 15 e um de 13, um casal. Obviamente estão sofrendo muito. Então por que eu tô falando isso, gente? Da importância da gente conversar com os nossos filhos. A gente tem que entender que já tá vindo criança, espíritos já reencarnados em crianças, né? Espíritos de luz que vão ajudar na nossa transição, né? Nessa transição. Então a importância da gente ensinar o evangelho para essas crianças não se perderem, como se perdeu Otávio, né? Porque a vida é um sopro. A vida é um sopro, né? Esse querido de manhã tava e à noite não tava mais, sem aviso nenhum. E essas crianças, né? Eu aqui em casa, todas as noites, quando a gente vai dormir, eu pego o livro dos espíritos e a gente lê cada um 3, 4 questões do livro dos espíritos, né? Que eu acho que é muito legal para a gente ler com as crianças. Entender que não existe a morte. E ensinar os nossos filhos a serem figueiras produtivas. Figueiras que vão dar muitos
frutos. A gente não pode ter preguiça. A gente não pode ter preguiça. Porque senão amanhã quem vai chorar é a gente, né? Tá bom? Então é isso, gente. Vamos finalizar nosso evangelho. Quem puder, até vou pedir, quem tá aqui no evangelho, se puder mentalizar o Marcos, né? O querido Trovão, uma pessoa muito boa, hoje um espírito. Então quem puder mentalizar esse nosso irmão, tá? Vou pedir para você fechar seus olhos. Vamos agradecer por esse evangelho, vamos agradecer por esse aprendizado, vamos agradecer aos nossos queridos amigos espirituais do plano maior, nossos irmãozinhos que estão aqui com a gente, presente, felizes, vão retornar para o plano espiritual com um pouquinho mais de conhecimento, com um pouquinho mais de alegria, de incentivo para continuar a sua jornada lá do outro lado, maravilhosa, e a gente aqui vai continuar também. Afinal de contas, a gente não sabe quando a gente vai retornar para o plano espiritual, mas a gente está fortalecendo a nossa figueira, porque eu tenho certeza que ela vai dar muitos frutos ainda para todos nós. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, a espiritualidade que aplicou os passes, que fez muitas curas. Agradecemos essa energia que vai caminhar com a gente mais uma semana. E assim a gente finaliza mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. É isso aí, gente. Finalizamos o nosso evangelho. Quem tá entrando agora, se puder assistir depois, assiste, tá? Mesmo assistindo depois, gente, não tem problema, coloca a sua água para fluidificar, tá bom? A espiritualidade vai colocar o remedinho, mas não deixa de colocar, compartilha e gratidão. Gratidão, gente. É claro que se a gente puder fazer sempre aqui junto, ao vivo, né? A energia é forte, né? É muito mais intensa, mas não se preocupa não, o importante é fazer, tá? E se puder, faz mais evangelhos por semana, não precisa fazer um só não, gente, pode fazer mais, viu? Então uma ótima semana, abençoada, linda, maravilhosa, gente, tamo junto, tá? Amo vocês, que a gente tenha muitos frutos para compartilhar. Semana que vem tamo junto, tá? Um beijo, ótima semana produtiva. Luz, isso aí, Ritinha. Amo vocês. Tchau, gente.